pessoal está conectando aí, estão me ouvindo? Pessoal. Nossa. Ô, gente, me ajuda, eu tô gravando a aula na cama, os dois aí não dá, né? Estão de brincadeira comigo. Toda aula agora eu toda aula eu vou ter que aguentar um casal na cama? Não é possível isso. É um recurso que eu tenho. Ontem foi o Eric e a Vitória. Agora eu tenho que aguentar o Celso e a Érica? Ah, vocês estão de brincadeira, pô. Que isso? Tava nervoso. Eu tô nada, galerinha, tô nada. E aí, meninos, beleza, pessoal? Todos estão me ouvindo? Sim. Bom demais. Vou dar mais um tempinho aqui, olha, agora são 6h52. Vamos dar mais uns 5 minutinhos aí, enquanto o pessoal ir acessando a ferramenta, né? Tem algumas pessoas que ainda têm um pouquinho de dificuldade. Eu até estava preocupado, porque agora à tarde saiu um comunicado da faculdade que a partir de amanhã já é para usar outra, né? Então, assim, tá meio insano ainda o processo, né? A partir de amanhã, a ideia é que os professores já comecem a trabalhar com vocês a ferramenta dentro do pincel atômico, né? Então, a aula vai ser feita por lá. Então, assim, tá muito ajuste. Tá tudo muito maluco ainda, pessoal. Dá mais um tempinho aí, porque acredito que o pessoal deve estar chegando. Éder? Márcia, me ouve? Boa noite, Éder. Oi, Márcia, te ouvindo. Tá bem baixinho, mas tô te ouvindo. Sim. Essa aula dentro do pincel atômico, tem que ver isso aí, porque nem todos os alunos estão conseguindo acessar. Pois é, Márcia. Já foi uma das ponderações que eu fiz para o Anderson hoje. Assim, a informação que eu tenho é que vários de vocês estão com dificuldade de acessar a plataforma. Então, como é que vai se dar isso aí? Como é que vai ser? Né? É o que eu falo, gente. Infelizmente, o momento é completamente insano. Está todo mundo tentando se adaptar aí, né? Deixa eu aproveitar aqui. Jéssica, me ouve bem? Tati? O temos para hoje é isso, né? Sim. Esse bebê está muito nervoso. Quem falou sim? Ai, ai. Ô, Jéssica. Sai fora, velho. Ô, Éder, vou deixar o meu microfone mudo. Na hora que eu tiver alguma dúvida, eu ativo ele e te pergunto. Então, levanta a mãozinha, tá? Beleza, Tati. Inclusive, eu já vou dar exatamente essa orientação, né? Jéssica, tira o fone de ouvido. Tira seu fone. Deixa só no computador normal e vê se você vai captar. Porque alguns computadores na aula de ontem dos meninos, o fone de ouvido é que fazia você não conseguir ouvir. Tenta ver se você consegue. Ou então, vai embaixo vai embaixo aí no aplicativo. Se você for embaixo aqui, ó, tem a opção do multi. Clica e desclica nele para ver se volta. Tira o fone, Jéssica. Desconectou ele, Jéssica? Jéssica? Márcia, e é bem como você disse mesmo. É o que temos para hoje. Infelizmente,
A situação é surreal, gente. É surreal. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver uma situação desse tipo. Tá ouvindo agora, Jéssica? Deu certo? Beleza, filha. Bom demais. Natan, nos ouve? Clica agora no microfone, Jéssica. Beleza, Natan? Beleza. Eu vou deixar o chat aí ligado para quem quiser falar por aí também pode, tá? Vou dar mais 2 minutinhos, pessoal. Se ninguém entrar, a gente começa a nossa aula, tá? Vocês já usaram essa ferramenta? Eu estava ansiosa para começar. Estão me ouvindo? Já usaram a ferramenta? Sim. Beleza, Tati. Márcia, já usou alguma vez? E eu acho que o da Márcia caiu. Jéssica, já tinha usado alguma vez? O que está acontecendo com o Celso e com a Érica? Eu tô até Ela tá preocupado. carregando. Não, eu tô até um pouco. Eu espero não ver nada que eu não deva. Nossa senhora, tá falando asneira, hein? Não, eu tô preocupado, porque ontem, pasmo, eu tive que aguentar o Eric sem camisa. Que isso, preocupa não. Pois é, ué. Aqui. Aí, ó, melhorou? Melhorou. Ah, comportadinho, sem cama, hein? Sem cama. Senão, literalmente, excesso de intimidade é foda. Online, então, aí vai PQP, né? Ô, meninos, então vamos lá. Calma. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Agora, deu uma picotada, agora eu ouvi, Celso. Não, beleza. Então, beleza. A internet parece estar um pouco instável. Ô, pessoal, então vamos começar aqui a dar uns esclarecimentos para vocês. Como é que eu tenho tentado fazer para ajudar vocês, né? Então eu tenho disponibilizado as minhas aulas lá no YouTube. Essa é uma das ferramentas que eu tenho conseguido fazer. Então eu tenho colocado as aulas, crio um canal do YouTube, disponibilizo as aulas lá para vocês. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é um pouco do que eu vou fazer lá. A diferença é que lá vocês podem ver, rever e tal. E aqui eu vou tirando dúvidas conforme elas forem surgindo, né? Até contando com a participação de vocês, ok? Volto a repetir, a partir de amanhã eu acredito que vocês, os professores, né, amanhã ou sexta-feira, os professores já vão usar outra plataforma, igual a Márcia colocou aí essa questão do problema que tem algumas pessoas não estão conseguindo conexão. Gente, eu honestamente eu não faço ideia de como vai ser. Literalmente eu vou ser obrigado a seguir o que a instituição manda. Então, por exemplo, se eles falarem, olha, Éder, não é para usar o YouTube, é só para usar o pincel atômico, eu não tenho alternativa. Eu vou ter que usar só o pincel atômico, né? E eu sei que é uma situação complicada, mas é igual eu falo, gente, eu tenho que seguir regras. Eu já tomo porrada demais por, às vezes, tentar burlar ali alguma situação no sentido de criar alguma coisa que facilite a vida de vocês no sentido de melhores aulas, né? Então, assim, eu fico meio de mãos atadas. Literalmente vai ser o que um institucional mandar, né? Para quem já usou a ferramenta, então eu tenho até comentado com o pessoal, igual a Tati deixou aí o microfonezinho desligado, é uma coisa bacana e vocês vão ver o seguinte, que na hora que tiver muita gente na plataforma, ela capta muito som ambiente, muito mesmo. Então, realmente, nas outras aulas, eu tenho indicado para o pessoal, deixa a plataforma, deixa o microfone desligado, quando tem dúvida, tem um campinho aí que você levanta a mãozinha, né? Ou você fica com o dedinho levantado aí, que uma hora eu vou te ver, e aí eu libero para você perguntar, tá bom? Mas a gente vai tocando a aula aqui, né? Vocês vão verificar que eu vou fazer agora, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, para compartilhar o meu slide. Vocês estão vendo? Estão visualizando o slide?
Ainda não. Ainda não? Acredito que vai começar já já. Agora sim, apareceu para mim. Isso. Então aqui eu vou ir falando, explicando a aula normalmente e conforme vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando. Tudo bem? Tá? Qualquer coisa, Sim, para ok. aí, levanta, fala e a gente vai tirando dúvida, tá bom? Ah, bem lembrado. Aquela hora eu ia falar isso e acabei esquecendo. Para quem não conhece a ferramenta ainda, ela fica 40 minutos online, ok? 40. Então, possivelmente, quando der por volta de umas 7h30, ela vai cair. Cai o sinal. Eu rapidamente vou mandar um link de novo para vocês poderem acessar. Porque essa ferramenta, quando ela é paga, ela permite reuniões longas. Mas a gratuita, com mais de 3 pessoas, a reunião só pode durar 40 minutos. Tudo bem? Então, possivelmente, eu vou mandar um link novo para vocês aí daqui a pouquinho, tá? Entrou mais alguém na sala? Estou tentando entrar aqui pelo telefone, que meu Wi-Fi está horrível. Você está conectada, tá, Márcia? A gente está até te ouvindo. O slide sumiu. Não, foi eu que tirei agora um minutinho só para poder avisar para a Márcia que a gente está ouvindo ela e talvez ela que não está nos vendo. Tá vendo, Márcia? Você está com 2 conexões aí, ó. Ah, não, é que eu tentei colocar lá, porque o meu Wi-Fi no Tá jóia, então. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. O pessoal que for chegando, a gente vai. Vamos trabalhando. Opa, só um minutinho. Muito bem, pessoal. Então, essa aula eu já mandei para vocês. O que a gente vai trabalhar hoje? Os tipos de sistema de informação. Na aula, a aula passada, nossa, a gente tinha tido algum problema no que tange, né, a apresentação visual. Então, eu fiz uma aula lá de aproximadamente 20 minutos com toda a revisão e explicação daqueles componentes de hardware, de software, os recursos de rede, recursos de comunicação e recursos humanos. Então, isso, eu fiz uma boa revisão e coloquei lá, tá como nossa aula 1, lá no link que eu mandei tanto para vocês no YouTube, quanto mandei lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Aqui a gente começa com a aula 2. O que é essa aula de hoje, pessoal? Nós vamos trabalhar os sistemas de informação, né? Primeiramente, quando a gente fala sistema de informação, é importante compreender que eles precisam ser categorizados. Os sistemas não são todos iguais. Alguns tipos de sistema têm um enquadramento, outros tipos de sistema têm outro tipo de enquadramento. Cada tipo de sistema ele tem uma lógica e pertencem a grupos diferentes. Aqui, por exemplo, e aí isso vai variar um pouquinho também de autor para autor, tá bom? Por exemplo, os irmãos O'Brien, né, ele fala isso lá no seu livro de Sistema de Informação, que há 2 grandes grupos de sistema de informação. Ele fala que os sistemas de informação eles vão se dividir entre, vou colocar aqui, vai ficar melhor. Eles falam que vão se dividir entre os sistemas de apoio às operações e tem sistemas que são de apoio gerencial. Qual a diferença, pessoal? O primeiro aqui de cima, são sistemas mais simples, são sistemas mais práticos, voltado ao controle operacional e das diversas funções da empresa. Eles também são chamados de sistemas funcionais. Por quê? Eles são voltados aos controles das operações, né? O mais famoso deles,
que é o que a gente vai trabalhar e vou mostrar daqui a pouco, é o sistema de processamento de transações. É o sistema que realiza controles básicos de entradas de informações, gerando apenas mecanismos de processamento de processos e controles. Tá? Esse é o sistema mais simplificado de todos. Basicamente, todos nós, de forma direta ou indireta, lidamos com ele. Um exemplo básico, né? Já vou dar os exemplos. Vamos primeiro aqui, depois eu explico. Aqui tem a gente chama de sistema de controle de processos e tem os sistemas colaborativos, tá? Mas o mais importante, conforme a gente vai ver, é esse aqui que a gente chama de SPT, Sistema de Processamento em Transações. Já os sistemas gerenciais, esses sim, eles são objetos do nosso estudo. Nós vamos verificar cada um deles de modo mais detalhado. Por quê, pessoal? Os sistemas de informação gerencial, né? Esse primeiro grupo aqui, é o que a gente chama de SIG. Esses SIGs, eles estão cada vez mais populares nas organizações, eles estão cada vez mais completos. Por exemplo, a gente tem aí os sistemas básicos TOTUS, RM, Proteu, tem N sistemas aí, né? Tem aquele outro que aqui é muito famoso, me fugiu o nome agora, não é RM, é... Jesus Cristo. Tô mal de cabeça, viu? Tem um sistema aqui que o pessoal usa muito, faz bastante cursinho dele e fugiu agora o nome. Vou lembrar já e falo. Então, esses SIGzinhos, por que ele vai receber esse nome de SIG? Porque ele exerce um monte de funçõezinhas dentro da empresa e o objetivo dele é integrar as informações na organização. Já o sistema de apoio à decisão, ele é voltado para a tomada de decisão. Geralmente, o que ele faz? Sintetiza os dados e tem muita informação estatística. Já o sistema de informação executiva, ele é voltado para os executivos, né, para os tomadores de decisão, a alta direção da empresa. Então, cada um desses sistemas tem um propósito, tem um objetivo. Nós vamos olhar cada um deles, tá bom? Qualquer dúvida, dá um grito aí. Bom, a gente não pode esquecer que, independente do tipo de sistema, todos eles seguem aquela premissa básica que a gente viu na nossa aula. Todo sistema tem uma série de recursos de entradas, desde mão de obra, matéria-prima, maquinário. Esses elementos, esses insumos básicos, é o que nós chamamos de inputs, né? Ou seja, entradas. Essas entradas, elas são processadas dentro da empresa e a empresa gera o que a gente chama de outputs, ou seja, as saídas. O que são as saídas organizacionais? Os produtos delas, os bens, os serviços, os diversos relatórios. Isso é uma simplificação de um sistema qualquer. E a gente não pode esquecer, né, pessoal? Todo e qualquer sistema, ele está envolvido, né? A empresa está envolvida dentro de uma questão ambiental, né? Todas as variáveis do ambiente impactam a organização. O governo, a tecnologia, o mundo, variáveis econômicas, as sociedades, os clientes, né? Os fornecedores, tudo isso impacta os nossos sistemas de informação. Sem entrar numa discussão política e numa explicação aqui, olha o que a gente está vivendo agora, né? A gente tem, muitas vezes, os governadores colocando determinadas normas e diretrizes dentro dos seus estados, o governo federal com uma outra perspectiva e proposta de trabalho, nem quero entrar num viés aqui de julgamento para isso, cada um tem sua rede social e faz seus julgamentos lá, aqui é só a análise mesmo da aula, né? Então, essa questão do coronavírus, né? É uma questão mundial que está impactando o mundo inteiro, né? É uma questão de saúde que está impactando o mundo inteiro. Então, a nossa própria sociedade, as mudanças que nós vamos tendo, tudo isso impacta nos sistemas de informação da empresa. Se a gente for pensar, pessoal, até uns anos atrás, era inimaginável uma microempresa fazer uma venda para o exterior. Ela não tinha know-how, ela não tinha informação, ela não tinha contatos. E hoje, com base na evolução dos meios tecnológicos, que a gente vai discutir mais para frente, é completamente normal você pensar em uma empresa exportadora. Tudo isso, ele tem que ser controlado. Esse fluxo de informação, todo e qualquer processo da empresa gera um fluxo de informação que precisa ser controlado para fins o quê? Da gestão na empresa. Até aqui tranquilo?
Alguma dúvida? Bacana. Eu vou falando aqui. Quem quiser perguntar, interrompe aí, porque como eu estou aqui no modo usando o slide, né, para que vocês possam ver a aula, eu não consigo visualizar todos vocês. Então, qualquer coisa, dá um grito aí, chama. Nem o chat, nesse modo, eu não consigo visualizar, tá bom? Qualquer coisa, desconecta aí o microfonezinho e me chama. Vamos lá, vamos continuar aqui. Depois, qualquer coisa, eu vou dar uns minutinhos aí para perguntas também, tá? Antes de acabar essa primeira parte da aula. Por que as empresas, pessoal, elas usam esses diversos sistemas? Eles têm 3 papéis, ok? Esses papéis, eles literalmente obedecem uma hierarquia, digamos, gerencial, organizacional. Então, os sistemas têm papéis mais simplificados na base da pirâmide, ok? Aqui estão os papéis mais simplificados. E à medida que ele cresce em importância de acordo com o usuário ou objetivo desse usuário, esse papel cresce em relevância na organização. Quando a gente pensa nos aspectos básicos, fundamentais de qualquer sistema de informação, todo e qualquer sistema, ele existe para dar suporte à operação da empresa, né? Então, controlar a produção, controlar o estoque, controlar funcionário, controlar a folha de pagamento, controlar os processos diversos de compra e venda, controlar a parte financeira. Então, isso a gente está falando de operação, de processo. Todo e qualquer sistema, ele tem esse objetivo fundamental, ou seja, o objetivo de dar suporte às operações, facilitar, dinamizar, simplificar o processo produtivo, né? A gente vê isso muito bem quando às vezes a empresa tem uma queda de energia, cai a internet, perde o sistema, parece que as operações ficam tudo torto, porque ninguém consegue controlar nada. Tamanho nível de dependência nosso dessas maquininhas aí hoje. Tá certo? Bom, no papel intermediário aqui, todo e qualquer sistema, ele é voltado, né, gente? A maior parte dos sistemas, um outro papel dos sistemas de informação é o apoio à tomada de decisão empresarial. Então, basicamente, esse aqui é um papel central. Aqui a gente é um papel muito voltado à questão operacional, aos colaboradores que exercem ali as funções, aqueles que põem a mão na massa, seja no chão de fábrica, seja na parte administrativa. Aqui, ele tem um papel voltado à tomada de decisão, principalmente por parte de quem, pessoal? Por parte dos gestores, por parte dos encarregados, de nós, administradores, né? Por quê, pessoal? A empresa, ela tem o planejamento estratégico dela. O planejamento estratégico dela é de longo prazo. É uma visão macro, uma visão do todo, tá certo? Agora, as empresas, o que elas vão fazer, pessoal? Elas não podem deixar acabar o processo para elas saber se está tudo certo ou está errado. Então, esses gestores, eles, para que o planejamento estratégico dê certo, eles precisam de decisões táticas, exercer táticas, mecanismos para que a empresa alcance esses objetivos. Se o planejamento estratégico é uma visão macro, longo prazo, o papel da tomada de decisão empresarial, ele é de curto prazo. São ações que a empresa executa mensalmente, diariamente, né? São prazos curtos que a empresa, o gestor ali vai tomando as decisões para que a empresa possa ser gerida adequadamente. Por exemplo, pessoal, todo e qualquer planejamento estratégico das grandes empresas foi por água abaixo diante dessa história do coronavírus. Ninguém conseguia prever isso no horizonte aí há 2 anos, 1 ano atrás. Ninguém conseguia, ninguém é mágico para prever uma situação dessa, né? Para vocês terem uma ideia, a Comissão de Valores Mobiliários, né? Eu trabalhei isso com meus alunos de auditoria. A Comissão de Valores Mobiliários obrigou as empresas a estabelecerem em suas demonstrações contábeis qual que é a perspectiva, qual que é o horizonte de impacto nas finanças das empresas. Ah, professor, mas isso deve ser difícil de estimar. Não tenha dúvida, difícil para burro, mas que vai ter que fazer, vai ter. Vai ter que colocar lá uma estimativa de impacto. Então, ou seja, precisa de informação para fazer isso. Bom, se eu uso o meu sistema para suporte das operações, se eu uso o meu sistema
para tomada de decisão empresarial... Lucas, tá ouvindo, filho? Desconectou ali. Aos pouquinhos vai se acertando aí. Boa noite, Lucas. Bem-vindo, filho. E aí, se eu uso o meu sistema para dar suporte à operação e os processos, se eu uso o meu sistema para tomada de decisão empresarial, os gestores, os donos, os proprietários vão pensar nos sistemas de informação pensando em criar vantagem competitiva. Final da aula, da próxima aula, assim que a gente acabar aqui, eu vou fazer uma nova conexão, como eu disse para vocês, a gente vai verificar que a tecnologia aplicada nas empresas, ela tem um objetivo básico. Qual que é o objetivo básico, pessoal? As pessoas empregam tecnologia nas empresas buscando o quê? A geração de vantagem competitiva. Elas buscam criar estratégias para estar na frente do meu concorrente. Então, eu vou usar meu sistema de informação para poder vender mais, para produzir mais barato, para colocar o meu produto mais rápido no mercado, para poder ter uma diferença, né, um diferencial em relação ao meu concorrente, para ter uma tecnologia a mais. Então, eu sempre vou procurar utilizar os meus sistemas para dar suporte, apoio à vantagem competitiva. Então, por que esse papel está aqui no alto da pirâmide? Porque quem vai fazer o uso do sistema para essa finalidade é o dono da empresa, é o cara, é o tomador de decisão, é o presidente, é o controller, é o bamba, é o cabeça, né? É igual eu brincando aqui, né? É o líder da gangue que vai usar o sistema para fins de tomada de decisão de estratégia competitiva, tá certo? Então, esses 3 papéis dos sistemas de informação tem que estar muito sólido na cabeça de vocês. Isso aqui é claramente uma das perguntas de prova, mas não precisa nem pestanejar. É evidente que vocês precisam saber isso aqui. Suporte às operações, tomada de decisão e apoio à vantagem estratégica. Esses são os 3 papéis de todo e qualquer sistema. Vamos analisar agora, dentro daquela tipologia que eu coloquei, vamos analisar cada um deles, um a um, e aí eu acredito que vai dar um tempinho ainda para a gente fazer algumas perguntas, senão vai cair o link, igual eu disse para vocês, 40 minutinhos, vocês me dão 5 minutinhos que eu já disparo no grupo, vocês acessam de novo, tá bom? Então, olha só, em vez da gente trabalhar com aqueles 6 grupos, eu particularmente gosto de trabalhar com esses 4 principais aqui. Até porque, do ponto de vista de classificação dos sistemas, eu não acho que isso é tão relevante, a gente precisa entender as diferenças deles. Mas isso não é uma coisa que eu costumo ficar pegando muito no pé, não. A gente precisa entender a diferença deles, né? Geralmente, em concursos públicos que cai pedido de tecnologia da informação, concurso público, prova do ENAD, quando cai questões de sistema, geralmente costuma perguntar a diferença entre esses 4 aqui principalmente. Então, diante disso, eu costumo explicar para que vocês entendam e saibam que cada sistema ele existe com um determinado propósito. Então, agora eu vou explicar cada um deles e vou tirar as dúvidas, tá? Vocês receberam aí a informação de 10 minutos finais? Não, né? Ainda não. Tá tranquilo, Tati. Apareceu só aqui para mim, tá? Beleza. Então, daqui a pouquinho vai cair. Quando estiver pertinho de cair, eu aviso vocês. Vou mandar o link de novo lá no grupo rapidinho, tá? Então, meus bebês, quais são os 4 grandes grupos de sistemas básicos do ponto de vista das suas funcionalidades? A gente tem o SPT, que é o Sistema de Processamento de Transações. A gente tem os SIGs, que são chamados de Sistema de Informação Gerencial. A gente tem os SADs, que é o Sistema de Apoio à Decisão. E nós temos o SAIS, Sistema de Apoio ao Executivo. Alguns aqui, principalmente os 2 últimos, tá? Eles são parecidos, mas não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa, não. Vamos olhar cada um deles aqui. Bom, como eu disse para vocês, o sistema de processamento de transações, ele é o mais simples de todo. Ele é o mais tranquilo. Esse é o tipo de sistema que controla o fluxo básico de informações, as operações básicas de uma empresa. Quer um exemplo? Toda vez que você chega na portaria de um prédio, geralmente, o que o porteiro faz? Seu documento de identificação, por favor.
Aí ele pega seu documento, coloca lá numa câmerazinha, coloca lá para poder olhar, grava de um lado, grava do outro, pede às vezes para tirar uma foto, aí às vezes ele te dá um crachá ou permite o seu acesso a um determinado lugar, ok? É um sistema específico para controlar entrada e saída de pessoas, para verificar quem está entrando, documento, para ter uma foto. Por quê, pessoal? Se der algum BO dentro do prédio, precisa ter o controle de quem entrou e saiu. Então, esse é um tipo de sistema de processamento de transação. A maior parte de vocês hoje aí tem o quê, pessoal? Trabalha com o controle, né? O sistema de ponto digital, né? Tem que colocar lá digital para registrar o ponto eletrônico. Esse é um sistema de processamento. Ele foi criado só para isso. Só para isso. A única funcionalidade dele é a coleta de registro de ponto de funcionário. Tá certo? Outro exemplo, tem sistema que controla só o que você tem no estoque. Tem sistema que controla como é que está o volume de entrega. Tem sistema que controla a folha de pagamento. Tem empresa que trabalha com um sistema que cuida somente da parte comercial. Então, toda vez que você tiver um sistema com uma única funcionalidade que serve apenas para uma coisa, né? A gente chama de SPT, ok? Então, esses sistemas, eles geralmente são voltados para o controle ou registro da operação. Então, por que ele recebe o nome? Porque ele processa as transações, as operações básicas de uma empresa. Beleza? Só isso, é o modelo mais simples de sistema. SIG. O SIG, ele já é uma coisa um pouquinho mais refinada. O SIG, pessoal, o que ele faz? Né? Os SIG são os sistemas de informação gerencial. Dentro de um SIG, geralmente tem várias funções. Então, às vezes, esses SIGs, mesmo pequenas empresas hoje, elas geralmente têm um sistema de informação lá que controla estoque, controla vendas, controla a produção, controla a entrada e saída de dinheiro, gera nota fiscal, controla o fluxo de caixa, às vezes controla estoque, não é mesmo, pessoal? Então, quando você tem um sistema computadorizado que controla mais de uma operação na empresa e gera informações e relatórios, a gente costuma chamar esse sistema de informação gerencial. O bacana desse tipo de sistema, pessoal, é porque ele permite o monitoramento e o controle das operações e, principalmente, ele integra essas informações dos setores diversos. Por exemplo, existe um sistema que a gente vai trabalhar, vai verificar um pouquinho mais dele, eu espero que a gente já possa ter voltado quando for falar dele, que é o IRP, né? O que é um IRP, pessoal? É Enterprise Resource Planning, ou seja, é um sistema de gestão dos recursos empresariais. Esse sistema, o IRP, vou falar aqui um nome comercial de um deles que é muito famoso, o SAP. Todo mundo que trabalha aí ou presta serviço geralmente para o grupo Fiat conhece esse sistema que eu estou falando, tá? A matriz dele fica na Alemanha. Tá aí uma área que eu indico para as pessoas. Quem é especialista nesse sistema, no SAP, é difícil ficar desempregado, os cursos dele são caros, mas se você ficar especialista nele, você vai ganhar bem, porque tem pouco profissional e é um sistema usado por grandes corporações, tá? O que é o legal desse sistema? Faz de conta que eu preciso de um relatório, como eu coloquei aí no exemplo do nosso slide. Eu preciso de um sistema que controle o que eu estou vendendo, com os custos, com as metas de venda. Aí eu vou lá, coloco como se fosse num campinho lá, gerar um relatório. Quais são os parâmetros de relatório que eu quero? Ó, eu quero volume de vendas versus custos. Ele me dá um relatório. Eu quero um relatório com quantidade, que é programação de entrega, com previsão de produção. Ele me dá um relatório. É uma coisa espetacular. Eu vou mostrar, depois eu vou mandar um videozinho para vocês de uma coisa que o SAP faz, mas deixa eu chegar na hora que a gente for falar do ERP, que é uma coisa espetacular. Esse sistema é PQP. Esse é do peru. É espetacular. Espetacular. Quem gosta de programação esportiva, há pouco tempo ele estava com um comercial na programação americana que mostrava de uma loja de motos, né?
E aí eles acabam formulando e fazendo cenários. Era muito legal o sistema. Mas depois a gente vai falar mais dele, tá bom? Sistema de apoio ao executivo. Esse sistema, pessoal, ele vai tratar de assuntos específicos. O foco desse tipo de sistema é ter estatísticas, ou seja, números, porcentagens, gráficos, dados numéricos para comparar como estão as ações da empresa. As ações aqui no sentido de como é que a empresa está operando, se está bem, se está mal, né? O que o Poloni ele vai nos falar aqui? Olha só a citação do autor. Espera aí, a Tati quer fazer uma pergunta? Deixa eu só ler aqui a citação e seja a pergunta. Tá, Tati? O que é o SAD? É qualquer sistema que forneça informação qualificada, sintetizada e estatística. Então, isso é uma informação qualificada. O que é síntese, pessoal? Resumo. Ninguém quer ficar lendo horas de relatório. Ninguém quer ficar lendo horas de texto. Então, o que o cara que toma a decisão? Tomar decisão é rápido, é dinâmico, é ali, ó, papum, jogo rápido. Então, esse cara, ele quer tudo sintetizado, ele quer tudo específico, ele quer tudo de modo estatístico, para ele tomar a decisão dele de modo que integrado, já pensando aqui, ó, se eu faço tal coisa, afeta tal situação. E aí, com isso, ele consegue tomar decisões mais assertivas. Tati, faz a pergunta, meu bem. A minha pergunta ainda é sobre o outro. Opa, por favor, vamos lá. E aí, o sistema, o SIG. Uhum. Isso. Esse SIG, então, basicamente, é um sistema que faz mais de uma função e quer linkar praticamente uma área com a outra. Exatamente, Tati. Geralmente é isso. Então, se você tiver um sistema que geralmente controla diversos setores da empresa, se o seu sistema na empresa faz isso, a gente pode dizer que ele é um SIG. Você quer um exemplozinho básico disso também? Hoje, muitas pequenas empresas estão usando... Vocês já viram falar, tinha muito comercial, passou muito na Globo, era usado até era propaganda da Marília Gabriela, chamava TOTVS, que se escreve T-O-T-V-S. Então, o TOTVS nada mais é do que um SIG. A gente vai verificar que ele vai ganhar o nome de ERP, mas ele era muito ele era muito voltado para operações de micro e pequenas empresas. Mas o TOTVS é um exemplo de sistema gerencial. O RM é um sistema gerencial. Gente, é que eu esqueci que inferno. Tem um aqui em Minas que o pessoal usa tanto, mas fugiu o nome. Igual eu utilizei um que chamava Mastermac NG. Isso! Bingo! É esse mesmo. É esse mesmo, Tati. Mastermac. Ah, sim. Pra você ter uma ideia, tinha curso no Senai do Mastermac, que as pessoas faziam para poder trabalhar, que era curso da folha de pagamento, que era curso do fiscal, que era curso do comercial, custo de estoque. Então, você tinha o Mastermac, tá? Era muito comum. Pessoal, a gente está no último minutinho. Quando cair aí, não fica louco, não acha que está nada errado. É só o tempo de eu gerar um novo link para a próxima reunião e já libero de novo.